Olá, meus caros e minhas caras, bem-vindos à nossa aula O Olhar do Sim. O que é a nossa aula O Olhar do Sim? Na minha opinião, é uma das aulas mais importantes. Por quê? Porque é uma aula onde eu vou trazer para os senhores e para as senhoras uma questão de despadronização. O tribunal do júri, o procedimento do júri é um procedimento, o próprio julgamento é diferente de qualquer outro que existe no ordenamento jurídico. E não faz sentido a gente ir para plenário, a gente ir trabalhar num processo de júri com aquele pensamento engessado e padrão da advocacia, dos estágios jurídicos que vocês trabalharam, do que vocês aprenderam na faculdade, ainda que seja muito pouco em relação ao júri. A ideia é o quê? A sacada do tribunal do júri é a gente pensar fora da caixa, é a gente despadronizar algumas questões. E o nosso curso também vai seguir essa linha. Vocês vão ter aulas no meu escritório, na minha casa, no meu escritório lá de casa, ou seja, a gente não vai ter um quadro branco aqui atrás com um pincel atômico para. Não é, a ideia não é essa. É justamente os senhores e as senhoras terem uma experiência de sair desse padrão. E a gente, no direito, a gente acaba ficando engessado com essas coisas e isso acaba atrapalhando a nossa criatividade. E para trabalhar no Tribunal do Júri, a gente precisa ser criativo. E a gente vai desenvolvendo algumas questões a respeito disso na sequência. Mas que padrão é esse que eu digo? Por exemplo, o advogado tem que ser uma pessoa séria, tem que ser uma pessoa que se conhece de lei, tem que ser uma pessoa isso, tem que ser uma pessoa aquilo. Ou seja, existem vários padrões que são colocados e a gente não sabe de onde vieram. Quem disse isso? Existe um, existe um código de como um advogado deve falar, de como um advogado deve se portar. Não existe isso. Isso são padrões que a gente vem reproduzindo e quando vê você começa a advogar, quer trabalhar no júri, leva isso. Só que isso não é o ideal. O ideal é justamente você começar a desconstruir essas questões. Por exemplo, juridiquês. Esses dias um aluno me perguntou: doutor, eu não tenho muito vocabulário jurídico para trabalhar no julgamento. Só que eu até inclusive disse, no júri, o juridiquês ele não faz nenhum sentido. E isso é uma questão que a gente vai trabalhar mais para frente. A gente quer uma linguagem próxima, a gente quer uma linguagem que seja fácil de ser entendida, uma linguagem acessível, mas enfim, isso fica para outro tópico. Mas eu digo no seguinte sentido, ele trouxe essa questão, mas de repente ele nem refletiu sobre ela, mas é que nós do direito temos isso. Nós temos essa questão do juridiquês, do terno, da postura, de não que em determinadas situações isso não seja importante, a gente acaba, isso para nós é relevante em muitos aspectos, até para fins de reconhecimento em determinadas situações. Mas no júri a gente tem que se ater a outras questões e elas vão ser trazidas para os senhores. Por exemplo, no júri é teatro, o advogado tem que fazer teatro quando quer trabalhar no júri, a gente tem que fazer encenação em plenário. Isso é outro tópico que a gente vai trabalhar também mais para frente, mas são questões assim que a gente traz e muitas vezes não reflete sobre isso. E quando eu iniciei na advocacia, os exemplos que eu tinha próximos a mim, eles eram exemplos que não eram nem um pouco satisfatórios, mas eu via aquilo ali e acabava me espelhando. Bem no começo, eu acabei me espelhando na atuação que não era uma atuação legal. Mas eu não tinha uma referência e aquilo ali se tornou minha referência. Então é importante a gente ter referências, é importante a gente buscar isso. Foi algo que eu fiz, eu fui atrás dos caras, eu fui saber, pô, quem é que é o cara do plenário, quem é que é o cara do júri. E foi estudando com essas pessoas, foi trabalhando com elas que eu comecei a ter outra visão de atuação. E até de visão estratégica, enfim, por várias questões. Que também são questões que vocês vão ver aqui no nosso curso. Claro, a gente vê muito. Aí é que tá. É muito engraçado isso, porque assim, ó, existem vários tipos de advogados no plenário. Tem aquele advogado emotivo, tem aquela pessoa mais emocional, tem aquela pessoa mais que grita mais, tem aquela pessoa mais técnica. E nenhum desses casos ele é errado. Algo que a gente tem que aprender é respeitar
o trabalho do outro, até porque se a gente quer que o nosso trabalho seja respeitado, essa é uma premissa básica, né? A gente respeita, olha, o fulano lá, ele tem uma atuação bem de tomar conta do lugar, fazer uma barulhada, enfim, mas enfim, é o modo que ele trabalha. E aquela outra pessoa fala muito baixo, fala muito baixinho, sabe? Mas é uma pessoa muito técnica, enfim, muito querida. Ou seja, a gente tem que respeitar para ser respeitado. E dentro dessas questões, dentro da observação dessas personalidades em plenário, não é errado a gente se espelhar, não é errado a gente buscar elementos para a nossa atuação. Então, assim, a outra questão básica, você que está aí do outro lado, vá assistir plenários do júri, vá assistir advogados atuando. Todo júri você aprende alguma coisa, em todo júri, com advogados ruins e com advogados bons. Você aprende o que fazer e o mais importante, aprende o que não fazer. A primeira vez que eu assisti um plenário, A primeira vez que eu assisti um plenário foi que eu assisti um plenário por mais tempo, né? Foi de um advogado que eu achei, nossa, que atuação horrível, cara, eu consigo fazer isso aí. Eu olhei assim, e aquela atuação ruim me deu segurança para ir atrás de fazer o meu primeiro júri. Então é que tá, você sempre aprende, você vê assim, porra, o jeito que aquela pessoa, que aquele advogado fala, faz todo mundo dormir, eu não posso fazer isso. Pô, aquela dinâmica que o advogado fez de levar o réu até os jurados prestaram atenção, enfim, são questões que você vai ver e vai pensar, poxa, vou trazer isso para minha atuação, não vou trazer isso, não é legal. E também tem que ver o que se adequa à sua personalidade. Se você é uma pessoa mais calma, mais tranquila e querer se espelhar em algo muito diferente, pode se tornar algo que não é espontâneo, pode ficar ruim, pode ficar muito pior. Então, assim, é muito melhor a gente aceitar a nossa personalidade e começar a buscar espelhar em alguns aspectos, daqui a pouco, de outros profissionais, mas sempre imprimir a nossa personalidade. Quem eu sou? Advogado precisa, como eu falei, o advogado precisa ser sério. Quem é que disse isso? Eu não sou sério, então eu não preciso estar o tempo todo com cara fechada, séria. Eu posso ser também quem eu sou. E isso é legal, isso é a questão de espontaneidade. E essa questão da espontaneidade até acaba ajudando na questão da empatia com os jurados. Então, sou tímido, sou técnico, sou emotivo. O que eu for, tá legal, eu aceito e tá bem. Se eu for demais, eu vou trabalhar nessa questão para melhorar. Mas a questão é justamente essa, a gente aceitar quem a gente é. Porque assim, ó, é absolutamente normal a gente chegar no júri, já aconteceu com muitos colegas e comigo também, e pensar aquilo, pô, será que vai me dar um branco? Será que eu vou estar nervoso? E a ideia é justamente essa, aceitar, pô, tá tudo bem. Se eu chegar no júri e tiver com aquela sensação no estômago de nervosismo, aquele friozinho na barriga, se eu tiver com a minha mão tremendo, com a minha boca seca, tá tudo bem. A ideia é justamente essa, por isso que antes de trabalhar qualquer questão eu quero trazer isso, porque a ideia é justamente a gente saber que isso vai acontecer e que tá tudo bem. Se na hora que eu estiver falando, secar minha boca e eu tiver que parar, e eu até conversei com algumas colegas no último júri, né, que eu levo sempre a minha garrafinha d'água, porque quando me dá algum branco, ou quando me dá aquele estalo assim que eu perco o fio da meada, isso acontece até, eu fiz dezenas de júri, até hoje acontece, às vezes acontece. Eu vou lá, encho o meu copo d'água, começo a tomar e começo a buscar, e acontece, eu recupero essa, porque são estratégias que a gente vai usando, mas a questão é justamente assim, ó, não fazer disso algo que acabe com o nosso plenário, algo que nos desconcerte totalmente, porque se a gente for com esse pensamento, não, tá, tem que ser tudo perfeito, tem que ser tudo alinhado, a gente acaba ficando engessado, e a partir do momento que não sai algo como a gente gostaria, a gente pode perder totalmente a nossa linha de raciocínio, perder totalmente o nosso estado de concentração no plenário. Então é algo para se prestar atenção. E gente, eu falo isso com base no conhecimento. Eu tenho contato com diversos profissionais hoje dos melhores do país, até aqueles que não são que são ótimos
aqueles que são médios, aqueles que estão recém no início. E assim, isso é absolutamente normal. A gente tem que entender que é que e eu entendo, na verdade, o porquê que a gente cria esse pensamento. É que assim, ó, muita gente propaga não que a gente tem que a gente tem que estudar, tem que abraçar a causa, tem que ir lá, tem que fazer o júri e tal, mas daí fica aquele troço, aquela mensagem no ar, né, de muitos advogados, não, porque o tribunal do júri não é para aventureiros, não é para aventureiros. Daí o que que acontece? Isso acontece muita gente que vem de curso, né? Eles dizem, não, você tem capacidade, você aprendeu, você vai lá, mas daí quando vê um jovem advogado buscando trabalhar no júri, buscando autoridade no júri, vai lá e tira para aventureiro. E isso é complicado, né? Porque, poxa, acaba a gente, muitas vezes, claro, eu nunca, na verdade, levei isso para dentro do meu júri, mas tem muita gente que acaba internalizando essas questões e criando um medo. E o medo da crítica, né? Tipo assim, poxa, as pessoas vão ir lá, vai ter plateia, vão me olhar, e agora? Será que eu, sabe? E daí é complicado. E a ideia é justamente essa. Se você, olha, os maiores tribunos do país são criticados. Fulano trabalha de um jeito mais técnico, é criticado. Fulano trabalha de um jeito mais emocional, é criticado. Eu já fui criticado várias vezes. A maioria das pessoas que criticam nem conhecem nosso trabalho. Então, assim, se é para ser criticado de qualquer jeito, a gente tem que ser quem a gente é por nós, sendo fiel a nós e fiel ao nosso cliente, porque assim a gente vai entregar o melhor trabalho para o nosso cliente. Mas uma coisa a gente não pode esquecer: o advogado ele tem que ser teimoso, como diz meu amigo Dr. Guilherme. O advogado ele não pode ser um advogado bonzinho, que também o pessoal do Papo de Criminalista fala, né? Que advogado bonzinho é capacho do juiz. Advogado ele tem que incomodar. Advogado ele tem que estar ligado, ele tem que estar concentrado no que está acontecendo e não deixar de falar, não deixar de se manifestar, claro, sempre de maneira respeitosa. Vamos trabalhar essas questões de postura, mas eu digo assim, ó, você imprime a sua personalidade, mas você tem que saber que ou você é advogado, isso é algo importante, ou você é alguém, como é, cara, não é nem essa a questão. Ou você é advogado, ou você não é teimoso. Não tem como ser as duas coisas ao mesmo tempo. Ah, eu não sou teimoso. Então você não pode ser advogado. Advogado tem que ser teimoso. Entenderam? E daí tem essa questão da espontaneidade. Que eu até escrevi um artigo sobre isso e vou deixar aqui para vocês. A gente tem mania de iniciar, principalmente quando a gente está começando, ou principalmente aqueles que querem desenvolver maiores habilidades no plenário, a gente tem mania de se comparar demais, de fazer críticas muito fortes a nós mesmos. E isso não é nem um pouco saudável. Tem uma pesquisadora que escreve sobre isso, inclusive nesse artigo que eu vou indicar, tem a indicação do livro dela, e mostra justamente e mostra com muita clareza isso, a verdade por trás disso, que a gente muitas vezes acaba se comparando ao outro, se comparando a realidades que a gente vê na mídia, na internet, que muitas vezes sequer são reais. Então a gente vai buscando um padrão que na verdade pode nem existir. Então é o seguinte, a perfeição ela tem que ser buscada sempre como um modo de nós nos aperfeiçoarmos, mas ela é utópica. Cada passo que a gente se aproxima dela, ela se afasta a outro. E isso a gente tem que ter ciência. O momento é agora. Os senhores estão estudando, as senhoras estão estudando, vocês estão se preparando. O momento é agora. Não existe um momento perfeito. Olha, agora eu estou com todo o conhecimento que eu preciso, agora eu estou com toda a segurança que eu preciso, agora vai. Não. Se você fizer isso, você pode esperar por anos. Eu já tive muitos casos de alunos que esperaram anos. E nunca chega esse momento da perfeição, nunca chega esse momento, agora eu estudei o suficiente, agora eu estou bom o suficiente. A gente vai aprendendo muito disso aqui na prática. Os primeiros júris que eu fiz, eu sequer tinha conhecimento de questões legais o suficiente, questões do próprio procedimento. Por exemplo, o sorteio dos jurados, a juíza me chamou para o sorteio dos jurados. E eu fiquei olhando para ela assim, sem entender o porquê que ela estava me chamando. Porque eu não tinha
Eu estudei, me preparei para fazer aquela defesa, mas eu não estava com noção completa ainda sequer do procedimento, mas fui. Isso ocasionou que eu fiz júri naquela semana, fiz júri na outra, e assim fui fazendo e aprendendo. Resultado, estamos aqui nessa conversa e graças a Deus já tive a oportunidade de ensinar centenas de alunos pelo Brasil afora. Isso é algo, por isso que vocês me veem empolgado quando eu tenho que dar aula, porque é algo que me faz muito feliz. Então eu vou deixar para vocês o link desse artigo que eu escrevi sobre essa questão, bem interessante, e também um link de uma palestra do Márcio Balas, que ela trata justamente do título da nossa aula, o olhar do sim. E eu trouxe isso para a nossa aula e para a nossa área, por quê? No primeiro momento, o artigo trata de nós aceitarmos quem a gente é. E essa palestra também trata isso com outro olhar. Essa palestra ela é muito interessante e o palestrante ele traz uma questão que desde a primeira vez que eu vi eu sempre levo para os meus plenários, que é o olhar do sim. A gente olha para nós mesmos e se aceita. Não, no dia do júri eu tô nervoso, tô com frio na barriga, tô com meu cabelo desarmado, tô suando aqui. Sim, ok, beleza, tá tudo certo. Sim para mim. Sim para a situação. Você está presente naquela situação. Você sabe que a sua bancada está aqui, que seus colegas estão ao seu lado, que as suas anotações estão aqui, que a juíza está lá, que o promotor está lá. Você está presente, concentrado, presente naquele momento. Porque é muito comum a gente estar com a cabeça em milhares de coisas ao mesmo tempo. Motivo até pelo qual eu desligo na hora do plenário o meu celular para não ver mensagens. Porque uma mensagem, vocês sabem, uma mensagem de um cliente, por mais urgente, olha, daqui a pouco da família, pode nos desestabilizar. Então, assim, a depender da mensagem, pode nos desestabilizar. Então, assim, para a gente estar presente naquele momento, na hora da nossa fala, um pouquinho antes, na hora do nosso trabalho, é importante a gente se desligar do mundo externo e estar presente ali. Dizer sim para nós, dizer sim para o momento e sim para o jogo. Essa palestra, o Márcio Balas, ele fala de sim para o jogo, mas eu digo assim, sim para o nosso plenário. Sim, eu tenho que fazer a defesa desta pessoa, sim, aqueles jurados vão julgar, sim, eu estou aqui e isso vai ser feito. Então essas são as questões, eu vou deixar os links para vocês e até essa palestra traz algumas questões de improviso, que são questões que a gente vai trabalhar, porque no júri é aquela coisa, né? E algo até que um professor fala que não existe um plano que a execução saia perfeita. Sempre acontece alguma coisa, sempre acontece algum imprevisto, sempre acontece alguma questão e a gente tem que estar lá. Não, aconteceu ok, me deu branco, beleza, eu tô aqui, tô dentro do jogo, ainda tô aqui e a coisa ainda vai adiante, ok? Então, muito obrigado por estarem comigo nesta aula e até a próxima.